Agradeço a organização do evento pelo convite. É um tema bem interessante, né, que a gente trabalha com isso, né, estudos de PrEP, e a gente vê ISTs. Quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando assim, como otimizar o diagnóstico e tratamento? Não tem outra forma, né? Tem que disponibilizar testes de biologia molecular em todos os serviços que atendem pacientes que são vulneráveis a essas ISTs. Que o conflito de interesses. A gente sabe que, por dia, 4.000 novas infecções HIV ocorrem no mundo, né? 1,5 milhões de novas infecções por ano. E aí a gente vê, isso aqui são dados do último boletim da UNAIDS, e a gente vê assim, que o risco de aquisição de HIV nas populações chaves, em 2020, gays e outros HSH, 25 vezes mais risco que homens cis heterossexuais. Mulheres cis trabalhadoras do sexo, 26 vezes mais risco do que as mulheres cis da população geral. Mulheres trans, 34 vezes mais risco de HIV do que outros adultos. Usuários de drogas injetáveis, 35 vezes mais risco do que outros adultos. E aí a gente vê aqui que gays e outros HSH, o mouse não está... Está aqui, ó. 23% em homens gays e outros HSH, depois nos clientes das trabalhadoras do sexo e 35% na população remanescente. Isso dados mundiais, né? E a gente vê aqui no nosso meio, no Brasil, esse é um slide da doutora Beatriz, ela apresentou no CROI desse ano, as mulheres trans aí, 36,7% de contaminação pelo HIV. Os HSH, 18,4%, usuários de drogas, 6,9%, mulheres trabalhadoras do sexo, 5,3%, e população geral, 0,4%. É por isso que a população geral, que não está dentro dessas populações chaves, mulheres trans e HSH, a gente não pode dar PrEP, né? O número de usuários de PrEP no Brasil cerca de quase 65 mil iniciaram PrEP, mas atualmente 40 mil, aproximadamente 40 mil, ainda estão em PrEP. E quase 25 mil descontinuaram o uso. Isso são dados do Brasil. Aí, entrando no assunto ISTs. Isso é um dado muito importante, um dado do CDC, quase 2 milhões e 500 mil casos de ISTs no ano, né? 1.758 mil casos de clamídia, 583.405 casos de gonorreia, 115.045 casos de sífilis. Sífilis congênita ainda é um número alto, né, 1.306. Sífilis primária e secundária, 35.063. E aí a gente vê aqui dados da Europa e do Reino Unido. Então, a gente vê aqui que de 2015 para 2019, houve um crescimento de 9% dos casos de clamídia, 55% dos casos de gonorreia, 25% dos casos de sífilis e 75% de linfogranuloma venéreo. Então, é realmente preocupante, né? Dados da Inglaterra, aí aqui a gente vê aí, a linha de cima, esse azul aí, é os casos de infecção pelo HIV, e aí as outras linhas, vermelha sífilis, verde gonorreia e a roxa clamídia. E a gente observa que depois que teve aquela declaração da Suíça, né, que é um indivíduo infectado pelo HIV com carga viral indetectável, não transmite HIV, a gente vê que houve uma estabilização das infecções pelo HIV, mas houve um aumento de todas as ISTs na Inglaterra. E um dado interessante, depois da implementação do tratamento como prevenção, a diminuição dos casos de HIV. Dados do CDC.
Crescimento do número de casos de sífilis. A gente trabalha muito com dados americanos e europeus, porque no Brasil a gente só notifica sífilis, a gente não notifica gonorreia e clamídia. Então, a gente não tem esses dados no Brasil. Sífilis primária e secundária nos Estados Unidos. A gente observa as duas curvas aumentando, tanto em homens quanto em mulheres, o aumento maior nos homens que nas mulheres. E aí, quem mais que tem sífilis nos Estados Unidos? Raça negra, nativos do Havaí, nativos do Alasca e hispânicos. Resumo da ópera, pobreza, né? Os pobres têm mais sífilis e mais as outras ISTs também. A raça branca, 6,6%. Distribuição de casos de acordo com o sexo dos parceiros sexuais. Aí a gente vê aqui predomínio grande aí dos homens que fazem sexo com homens, depois os homens que fazem sexo com mulheres, 5,5%, e os homens que fazem sexo, o vermelho é com homens e mulheres, os bissexuais, e aqui somente com mulheres. Desconhecido o sexo do parceiro, e aqui 16,7% nas mulheres. Então, a sífilis bate com aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, nos homens muito mais do que nas mulheres. Qual a faixa etária mais atingida? Então, a gente vê aqui, olha, a faixa etária de 25 a 29 é a mais atingida, tanto nos homens quanto nas mulheres. E, assim, de uma maneira geral, os mais atingidos vai de 20 a 35 anos. Então, é o adulto jovem que mais está apresentando sífilis nos Estados Unidos. Europa e Reino Unido, sífilis. Então, predomínio aqui gritante aí dos HSH, 67,9%. E aí a gente vê aqui que a taxa de homens para mulheres é de 9 casos de homens para 1 de mulheres, a idade mediana é de 29 anos, transmissão principalmente nos HSHs, depois nos homens e mulheres heterossexuais. Dados do Brasil, a gente observa aí, lembrando para vocês, a PrEP começou em 2012 nos Estados Unidos, 2017 no Brasil. Então, a gente vê aqui que os casos de sífilis adquirida, elas vêm crescendo no Brasil, antes mesmo da implementação da PrEP. Então, em 2017, aí 59, depois 2018, 2019, gonorreia, nos Estados Unidos. A gente vê aí um boom de casos aí nos anos 70, aquela década da liberação sexual, depois teve uma diminuição e, novamente, voltando a crescer. E a gente vê que a curva começa a crescer antes mesmo da PrEP, né? Qual o sexo mais atingido na gonorreia nos Estados Unidos? Os homens mais que as mulheres. A faixa etária, né, de novo, aquela faixa etária de 20 até 34 anos são as faixas mais atingidas. A gente vê aqui desse lado os homens e aqui do lado de cá as mulheres. Qual é a raça mais atingida? A raça negra, novamente, o nativo do Alasca, o nativo do Havaí, multirracial e os hispânicos. Raça branca sempre em menor proporção. Europa e Estados Unidos, 2019, aí a gente vê aqui a proporção de casos de gonorreia em homens e mulheres, a relação 3 casos em homens para 1 caso em mulheres. A idade mediana foi de 22 anos das mulheres e 26 anos nos homens heterossexuais. Transmissão, 48% HSH, 46% heterossexual. A gente vê aqui o predomínio grande aí nos HSH. Clamídia na Europa e no Reino Unido. Aí, pela primeira vez aqui, a gente vê que tem mais casos em mulheres do que em homens. Tá? E a faixa etária aí são as mulheres mais jovens, de 15 a 24 anos. Então, categoria de transmissão em gênero, 50% mulheres heterossexuais, 32% homens heterossexuais, 13% HSH.
Um aumento de casos de clamídia em HSH por 100 mil homens, de 11 em 2016 para 25 em 2019. Linfogranuloma venéreo, uma outra IST que andava meio esquecida, mas a gente observa aí um crescimento importante aí a partir de 2014 começou o crescimento, né? E aí a gente vê aqui HSH, HIV negativo e os HIV positivos um pouco mais. Mas o HIV negativo, a curva de crescimento é maior. Aí, dentro da PrEP, nos estudos clínicos. Esse estudo da França é um estudo bem interessante, porque é vida real. Na França, eles pegam o indivíduo que é alto risco de HIV, tem uso inconsistente de preservativo, função renal normal, HBsAg negativo. E aí o indivíduo escolhe se ele vai tomar a PrEP contínua ou a PrEP sob demanda. Então, os indivíduos escolhem e fazem o acompanhamento a cada 3 meses com teste de HIV e faz triagem de IST a critério do médico. Mas a recomendação é a cada 3 meses. E aqui a gente vê o que é que aconteceu na França em vida real, né? Qualquer IST vem aumentando. Aí a gente vê aqui, linha azul, clamídia, linha verde, gonorreia, micoplasma genital, é a única que tem diminuído um pouco, e sífilis. Todas elas mostrando curvas aumentando. Então, um aumento na incidência de 38% por ano. Aí aqui, qual é o tipo de infecção mais atingida? Clamídia e gonorreia anal. Vejam bem, anal. E depois eu vou falar por que eu estou enfatizando isso. Então, o uso diário tem um pouco mais do que o uso intermitente. Dados do estudo PrEP Brasil. Quando a gente começou esse estudo, o estudo desenhado pela doutora Beatriz, que pilotou o estudo, foram inicialmente 3 centros no Brasil, né? Depois expandiu. Aqui em São Paulo, a gente participou, o CRT, o pessoal da USP, o Dr. Esper e o Rico Vasconcelos. E aí, nesse estudo, a gente viu a taxa de incidência do HIV foi de 0,52, a incidência de sífilis de 9 por 100 pessoas anos, clamídia retal 8% no basal e manteve 8% na semana 48. Isso foi muito bom, porque naquela época que a gente começou esse primeiro estudo, todo mundo falava, vai aumentar muito a ocorrência de ISTs. E nesse estudo não aconteceu. Gonorreia retal até diminui um pouco, de 5% para 4%, mas isso não é importante, muito próximo o número. A prevalência de ISTs no Brasil, no basal do estudo em PrEP. Um outro estudo da doutora Beatriz, é a implementação de PrEP Brasil, México e Peru, e aqui o total do estudo. Então, a gente vê aqui, no Brasil, mais casos de clamídia, sífilis e gonorreia. HPTN 083 e 084, o estudo da PrEP injetável com cabotegravir, um grupo cabotegravir versus o grupo Truvada. E a gente observa que tanto no 83, que foi o que a gente participou, que eram homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, como no 84, mulheres cis na África, não houve diferença nas ISTs nos 2 braços. No 083, novamente, clamídia retal, a infecção com maior ocorrência. No 084, também clamídia, maior ocorrência. Aqui uma meta-análise de 8 estudos de PrEP, né? E observando aí o crescimento de PrEP, de ISTs. A gente vê que em 1.378 participantes com das IST pré-inclusão, a PrEP foi associado com aumento na incidência de IST versus pré-inclusão. 25% dos participantes foram responsáveis por 76% de todas as ISTs. Então, aquelas pessoas que mais tinham IST foram responsáveis por mais casos de IST. Quais foram os fatores que foram associados com maior IST? Idade mais jovem, aumento do número de parceiros,
e participação em sexo grupal. Aqui um dado bem interessante, é um trabalho recente da Alemanha, que eles avaliam a ocorrência de ISTs, a população de HSH, as ISTs clamídia, gonorreia e micoplasma, e de acordo com se HIV positivo ou não, e o HIV negativo, que são as barras verdes, a clara é que está sem PrEP, e a barra verde mais escura com PrEP. Então, a gente observa aqui que, de uma maneira geral, o HIV negativo em PrEP teve mais IST do que o HIV positivo. E quando a gente vai ver qual foi, novamente, a IST mais frequente, o sítio retal, novamente. Retal foi o sítio de maior ocorrência, um percentual grande aí de IST nas faringe e o urogenital um pouquinho menor. Aumentando o uso de PrEP, diminui o diagnóstico de HIV, dados do Reino Unido, e a gente vê aqui que os gays e bissexuais, diminuição importante do número de infecções pelo HIV. PrEP realmente funciona. Aqui dados de 4 cidades importantes, né, mostrando que com a implementação da PrEP, diminuiu a infecção pelo HIV. São Francisco, 51% de redução, Seattle, 42%, Londres, 42%, e Sydney, 32%. Aqui, todos vocês sabem, mas assim, só para lembrar, as complicações de ISTs não tratadas. Então, enfatizando aí que aumenta o risco de infecção pelo HIV, e várias complicações podem ocorrer, né? Inclusive desenvolvimento de câncer. Então, por isso que a gente precisa testar e tratar as ISTs. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente tem visto vários testes sendo desenvolvidos, testes point of care, aquele teste rápido que é no local do atendimento. Então, precisa ter estes critérios para ser um bom teste point of care. Precisa ter preço acessível, lógico, uma boa sensibilidade para evitar os falsos negativos, uma boa especificidade para evitar os falsos positivos, ser fácil de usar, rápido e robusto e livre de equipamentos. Aqui um dado da Inglaterra que eu achei fantástico. Esse exemplo de assistência, SH, que é de saúde sexual, em inglês, Sexual Health, 2.24. É uma parceria dessa Fundação Thomas com o Instituto Nacional de Saúde da Inglaterra. E aí, assim, o indivíduo se cadastra nesse site, você entra lá. Se você digitar aí no Google isso aqui, vocês vão ver. Entra lá e você já se cadastra. Aí eles mandam a amostra para a pessoa, com a instrução de como coletar. A pessoa devolve para o centro, e aí os resultados são enviados por SMS, quando é gonorreia, clamídia e sífilis, ou por contato telefônico HIV. E aí eles dão suporte para a obtenção de tratamento. Nosso meio, Brasil. Felizmente, o governo está implementando essa rede de biologia molecular. O público-alvo são as gestantes, na consulta ginecológica também, as não gestantes, o grupo que usa PrEP, as pessoas vivendo com HIV no momento do diagnóstico de HIV, e pessoas atendidas no projeto Sengongo, que é Sengongo é de vigilância de gonorreia multi-R. Aí aqui a rede de laboratórios, no nosso estado aqui, tem Ribeirão Preto, na USP, Campinas, 3 laboratórios do município de São Paulo, o CRT e a Unifesp. Quem que vai poder coletar os testes? São as pessoas que são atendidas nesses locais, então a gente vê que é um projeto bem abrangente. Unidades básicas, centros de testagem, serviço de assistência ao pré-natal, centros de referência para ISTs e o ISAI. E aí, as amostras, né? Por isso que eu frisei tanto que a maioria dos casos ocorrem em sítio retal.
Eu senti muita falta aqui do SWAB retal, que não consta do projeto. Então, tem o SWAB vaginal e endocervical, SWAB uretral e a urina. E aqui as instruções de como fazer a coleta. Para concluir, meu tempo já está esgotando ali, em 2019 a gente teve um recorde de notificações para clamídia, gonorreia, sífilis e linfogranuloma venéreo. Os HSHs continuam a demonstrar uma carga alta de gonorreia, sífilis e linfogranuloma. Diagnóstico de clamídia, gonorreia e sífilis está aumentando entre os HSH e HIV negativo. O subdiagnóstico ou subrelato é esperado devido à pandemia de Covid. Precisamos ter uma pesquisa para entender melhor o comportamento sexual durante a pandemia. E, para concluir, PrEP é altamente efetivo quando administrado conforme prescrito. Não odeia a PrEP. A PrEP não é o vilão da epidemia de ISTs. Precisamos melhorar o diagnóstico, principalmente testando todos os sítios. Tratamento rápido das ISTs é fundamental. O diagnóstico de IST deve desencadear esforços intensificados na prevenção, incluindo PrEP, e novas estratégias de prevenção de IST são necessárias. Agradeço os colegas que cederam slides. Muito obrigado.